Bem-vindo a mais uma edição do Meeting Office aqui no WorkLab da Cavalete, que é a empresa que patrocina esse encontro, esse bate-papo. E hoje eu estou aqui com o pessoal da Growth. Falei certo, né? Growth. Growth. Falei errado. Growth. Ótimo. Porque é Grow Together. Grow Together. Sensacional. Muito bom. Eu estou com esse pessoal together aqui neste dia para falar um pouco do mercado de construção. Na parte corporativa, eu pensei que a pessoa ali atrás da câmera tinha falado, mas não, ele só estava ajustando o celular. Tá? E eu queria então que cada um se apresentasse e falasse um pouquinho da sua experiência para quem está nos assistindo, caso não conheça, passe a conhecer vocês. Primeiro eu queria agradecer o convite para esse bate-papo, para a gente poder trocar ideias, experiências e contar um pouquinho mais sobre a Growth. Parabenizar todo o time do Office Connection, em especial o Luiz Onaga. Acho que é um movimento muito importante que vem trazendo e fomentando esses assuntos para o nosso segmento. Tenho certeza que todo mundo consegue aproveitar e tirar muita experiência disso. Eu sou o Takeshi, sou um dos sócios fundadores da Growth, engenheiro civil, e hoje eu cuido da área da diretoria de operações, né? Que abrange a área de custos, planejamento, implantação e back-office. Então, bem entusiasmado aí para o bate-papo de hoje. Obrigado também, Luiz, o pessoal do Office Connection. Eu sou o Rafael Forato, sou hoje CEO da Growth, responsável pelo crescimento da empresa, junto com um time maravilhoso que a gente tem em casa. Sou arquiteto de formação, mais como engenheiro do que arquiteto, mas sou arquiteto de formação. A gente tem uma vasta experiência aí no mercado, principalmente na parte de custos, suprimentos e desenvolvimento de fornecedores, e é onde a gente entra para agregar junto com as duas pontas aqui, né? A Camila na arquitetura e o Takeshi na execução. Então a gente fala que nós três se complementamos, né? Então também tô muito contente aí por esse bate-papo e acredito que é uma oportunidade única aqui para a gente falar um pouco da Growth. Eu sou a Camila Fávero, sou arquiteta. Estou nesse mercado de arquitetura corporativa há mais de 20 anos, então é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Hoje eu componho aí o time, sou responsável pela parte de interiores corporativo, tanto a parte de implantação e também apoio aí aos escritórios de arquitetura que são os nossos clientes. Então a gente começou, esse ano nós estruturamos essa área e aí estamos desenvolvendo, construindo um planejamento para que a gente tenha uma atuação bem efetiva e diferenciada nesse mercado que é altamente competitivo. Tá. E eu agradeço a presença de todos vocês e eu queria saber de vocês qual foi o start para chamar a ovelha negra para a família. Você quer falar um pouquinho? Assim, o start começou quando a gente teve um desafio que foi uma obra que até então a gente entende como predial, que era uma cobertura, uma troca de cobertura de uma indústria no interior de São Paulo. E esse projeto foi avançando, de uma troca de cobertura a gente acabou fazendo o projeto inteiro, né? Desde a troca de cobertura, troca de sistema de ar-condicionado, troca de sistema de instalações, full relayout, mudamos toda a parte de escritório deles, mobiliário novo, todos os mobiliários novos. E aí a gente falou assim, já tinha uma vontade muito grande de migrar para o mundo corporativo. Temos nosso primeiro portfólio, temos nosso primeiro desafio, uma obra complexa, que a gente executou em 80 dias. E foi quando eu comecei a conversar com a Camila, dizendo, Camila, vamos para um desafio novo? Ela super topou, acreditou no nosso sonho, né? É um sonho que começou lá atrás, em 2020, e a gente está vivendo esse sonho intensamente, e a Camila, intensa como nós somos, veio pro time e tá assim, de lá para cá,
fizemos site, fizemos outras obras e não paramos mais, né? Vocês já se conheciam? Os três já se conheciam? Vocês já se conheciam? A gente já se conhecia há muito tempo atrás, né? Mas acho que se conhecia de corredor, né? Tinha amigos em comuns, mas não sabia quem era Camila. Nós estudamos juntos. Eu formei primeiro, o Rafael formou daí uns 4 anos depois. Nós nos conhecemos, temos amigos em comum e nos encontramos numa outra empresa há 2 anos atrás. Não trabalhamos juntos, efetivamente, mas dentro da companhia. E o ano passado a gente se encontrou. Eu estava numa transição, aí um movimento de carreira, e aí ele já tinha, o Takeshi, o Rafael já tinham desenhado um planejamento estratégico para esse atendimento de nicho, né? Porque eu acho que é importante a gente dizer um pouquinho essas 2 áreas que a gente trabalha, né? Então a Growth começou fazendo projetos de galpões logísticos e industriais. No ano subsequente, entramos aí na área de implantação, de construção, e agora desenvolvendo a parte de interiores, né? Então, tinha uma necessidade dessa pulverização do nicho, que eu acho que é importante para qualquer empresa, né? Estrategicamente, porque né? Estrategicamente, porque eles se comportam diferente, né? Então, se complementam. E aí, agora a gente começou a desenvolver aí nossa vertical. Que bacana. E falar em vertical é construção, né? O grande foco de vocês. Sim. Construção. Hoje a Growth é uma construtora. A gente estava conversando um pouquinho antes. Eu sempre gosto de perguntar as coisas mais fáceis do trabalho das pessoas, né? Então, quais são as coisas mais fáceis do trabalho de vocês? Porque todo mundo sempre pergunta quais são os desafios, né? Eu acho que essa pergunta, acho que todo mundo sempre titubeia um pouco para falar, porque eu acho que não tem algo mais fácil, né? Eu acho que ele se torna fácil ao longo que a gente vai trabalhando, né? Porque a gente sente muito prazer no que a gente faz. Então, acho que isso vai se tornando fácil ao longo do desenvolvimento, mas dizer que é fácil empreender, fazer, não acabo que eu acho que eu não tenho a resposta para essa pergunta do que é fácil, não. Se vocês tiverem... Eu gosto, para mim o que é fácil é a relação com as pessoas, né? Eu gosto de pessoas, gosto de gente, as pessoas que me conhecem sabem disso. Então, participar de uma prospecção, né, junto com o escritório de arquitetura, criar possibilidades, desenhar reengenharias, para mim isso é o que me arrepia, assim, dentro do meu trabalho, né. E as pessoas que estão dentro de casa também, né, porque hoje nós somos em 22 pessoas, nós temos um time bem mesclado, pessoas recém-formadas, pessoas com mais experiência, e eu acho que a gente tem uma comunicação de muita colaboração dentro do escritório. E eu acho que isso a gente acaba externando também para as nossas relações comerciais, né? Então hoje a gente tem um olhar para as pessoas que estão dentro do nosso escritório como desenvolver pessoas, né? Um sentimento de pertencimento, né? Eu acho que uma coisa que a gente faz muito bem é a gente mergulha no processo, né? A gente pode fazer uma reforma de um banheiro e a gente pode fazer uma reforma, um retrofit, algo do pequeno para o grande, mas a gente faz isso com efetividade, com empenho e com muita dedicação. Eu acho, acho que a parte mais fácil para mim é a relação entre as partes, tanto interna quanto externa. O Takeshi não quis falar, mas ele sabe que... Mas eu vou mandar a pergunta para você, Rafa. Já que eu fiz a pergunta difícil sobre o que é fácil, agora eu vou fazer a pergunta fácil sobre o que é difícil. O que é o difícil? O que é o difícil? Difícil, acho que empreender é difícil. Aprender a empreender é difícil, né? É uma jornada, um caminho muito longo, né? Porque requer diversas habilidades, né? Nós três estamos empreendendo, né? E eu acho que empreender tem que captar tudo que está tem que ter uma visão 360 graus das coisas, né? E como você empreende e você monitora aquilo que você está colocando em prática, né? Então, tem que ter muita comunicação.
Acho que comunicação hoje em dia é um item mais difícil de você manter dentro da empresa, né? Então, se você não tiver uma comunicação muito clara e direta, você vai queimar muito óleo, vai se desgastar demais, né? Então, eu digo que hoje no Brasil empreender é muito difícil. A Growth está com quanto tempo? A Growth está indo para o seu 4º ano. 4º ano. Em janeiro agora a gente vai para o 4º ano. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é que diferencia vocês, além dessa paixão, desde fazer um trabalho num banheiro, quanto fazer num grande prédio, por exemplo. Eu acho que o que eu sinto como grande desafio é esse mercado altamente competitivo, né? Então, como que a gente se diferencia nesse entregável, né? Parece óbvio, mas a gente olha muito para flexibilidade, que eu acho que um dos pontos que eu queria falar um pouquinho. A gente tem uma mentalidade ágil e isso nos dá flexibilidade, né? A gente tem experiências distintas aqui que se complementam, né? A gente consegue olhar para um processo e ter a sensibilidade de identificar qual a necessidade do cliente. Esse cliente pode ser o cliente final ou o escritório de arquitetura. O segundo ponto é a colaboração. O que é a colaboração dentro do nosso processo, né? Quando o cliente final, o cliente é o escritório de arquitetura, nem todos os escritórios têm a expertise de uma implantação de obra, então a gente leva o nosso conhecimento em parceria com esses escritórios, né? Então não existe competição, existe colaboração. Então acho que é um ponto importante, um dos pilares aí nossos. Ter o foco nesse cliente que eu falei um pouquinho. Então conseguir entender o que é importante para ele na implantação. É preço, é prazo, é design, é sustentabilidade, é acessibilidade. Qual é o ponto, né? E eu acho que uma questão também eu falei da agilidade, né, que vem junto com a flexibilidade. Acho que esses são os pontos principais. Todo mundo tem isso? Todo mundo diz que tem, né? O nosso diferencial hoje é que a Growth, ela é jovem, como empresa, mas a gente tem uma bagagem bem grande, né? Nós estivemos em grandes empresas e passamos por muitas escolas, né? Então a gente sai de um processo rígido, né? Então a gente sabe como faz essa implantação de uma forma muito mais assertiva e muito mais efetiva. Legal, eu queria pegar um pouquinho o gancho da Camila em relação a esses pontos, que é o que torna um diferencial, na verdade, em relação a custo-benefício, né? Porque quando a gente olha para esses principais 4 pontos, né, que a gente fala que é o atendimento personalizado, que é a flexibilidade, a complementariedade que nós temos e também a colaboração, que tudo isso bem empacotado é o que torna o processo, de fato, um processo mais com custo-benefício. Porque quando a gente olha exclusivamente para o primeiro ponto, em que a gente fala assim, atendimento personalizado, pode parecer muito óbvio, né? Que a gente fala assim, poxa, cada cliente, cada contrato, ele é único. Só que a gente tem um entendimento e como a gente se comporta é assim, gasta-se muita energia, de uma forma geral, o mercado, de entender o que precisa ser feito, como, quando e quanto. Só que o que a gente gasta muita energia no começo na Growth é o porquê das coisas, é entender o porquê do cliente, por que ele está mudando, qual que é a necessidade dele, qual é a dor dele, ele está aumentando, ele está expandindo, ele está reduzindo, é um layout pensando no colaborador, pensando no posicionamento estratégico de marketing dele. Com isso, a gente consegue entender o que de fato é esse ponto. Então a gente começa a ter um ganho ainda não tão substancial, porque a gente começa a pensar e dimensionar os nossos recursos voltado para o porquê das coisas. Então a gente gasta muito menos tempo gerenciando expectativa e contendo frustração. Depois disso, a gente entra
com toda a nossa flexibilidade, com o time que a gente tem bem multidisciplinar, que a gente consegue ir de uma implantação que nós fizemos da Starrent na indústria, que você tem todo um processo fabril, segurança do trabalho, documentação, normas de indústria para executar uma obra lá dentro, e até o extremo oposto, que é isso, que assim, de repente é um escritório pequeno de 200, 300, 500 metros quadrados que precisa mudar. Então aí a gente consegue começar de fato a ter um ganho substancial, porque os recursos internos e a nossa tecnologia ela é dimensionada para isso. Porque aí você coloca o que de fato precisa para o projeto. Você não começa a inventar roda, querer se posicionar de uma coisa que você não é, porque o básico bem feito às vezes é muito mais interessante para o cliente do que muita coisa que julga-se que traga muito valor, né? Depois disso vem a nossa complementariedade. Eu acho que aqui a gente tem perfis bem diferentes, né? E aí, com isso, a gente consegue encaixar o nosso time, fazer com que as pessoas que estejam à frente, a depender desse tipo de contrato, eles consigam, de fato, tocar isso e trazer desde o começo do briefing inicial para o recurso dimensionado para o que a gente está executando. Então, um exemplo, é um contrato que de repente está mais voltado para arquitetura, com pessoas, com entendimento, é a K. É um contrato que tem uma estratégia muito bem elaborada, financeira, de ligar os principais pontos do negócio como business, cadeia de fornecedor, é o Forato. O contrato que é implantação, é custo, é engenharia, aí o único engenheiro mais chato e mais técnico de todos aqui acaba ficando com a gente. E com isso, toda essa colaboração que a gente trabalha bem fluido lá dentro, e com todos os stakeholders que estão juntos conosco, né, com toda essa complementariedade de fornecedores, cadeia, cliente, a gente consegue trazer de fato um custo-benefício, porque não é o custo pelo custo, porque cada necessidade é diferente. E aí, fechando parênteses, acho que é mais ou menos isso, de uma forma bem resumida, né? Não, você aqui te falou... Também falou, mas acho que... Qual que é o engenheiro aqui que você referiu? O engenheiro. Esse é o engenheiro e aquele é o arquiteto. Tá mudando os papéis, né? E eu acho que assim, apesar de tudo, a Growth ser uma empresa nova, quando a gente fundou a empresa, a gente queria, por isso que vai também do nome, era a gente ter uma rede de parcerias montadas, né? E nesses 3 anos de empresa, a gente conseguiu já, e estava dentro do nosso planejamento estratégico, esse crescimento com essa rede formatada, né? Hoje, a gente com 3 anos de mercado, com 1 ano praticamente aí de corporativo, a gente já tem a solução de vender obra corporativa financiada, junto com o fundo parceiro nosso que a gente começou a estruturar no início da empresa com obras prediais, né? Então hoje a gente também já consegue ofertar diversas modalidades de contratação para o nosso cliente final. Isso vendo já no mercado, o mercado já utiliza dessa ferramenta, mas assim, por entender com a empresa tão nova, a gente conseguiu já ganhar um bom espaço, cortar um bom caminho em relação a isso, devido às parcerias que a gente tem. Então os fornecedores, a minha cadeia de fornecedores, saber colocar os fornecedores certos nas obras certas, né? Faz com que também a gente tenha esse diferencial, por ter essa multidisciplinaridade dentro do escritório. Então a gente tem esses fornecedores muito próximos e a gente busca ter essa relação do fornecedor verdadeira. Não é aquela, vamos fazer parceria de uma obra. Não, nossas parcerias são parcerias duradouras. Eu não faço os fornecedores orçarem tudo para ganhar pouco. Então, é direcionada desde a época quando a gente pega o produto para orçar. Então, isso também cria uma credibilidade com o fornecedor, que ele sabe que ele está entrando junto com a gente. Uhum. E se a gente ganhar, a gente vai fazer a obra junto, né? Então, assim, somando com tudo isso, assim, a gente hoje, como eu falei assim, a gente é novo, mas já está velho. Né? Vamos dizer. E é interessante essa proximidade que vocês têm com o conhecimento de projetos para fazer as parcerias com os escritórios de arquitetura, né? Que assim é entender o porquê do projeto, justamente, que talvez seja o grande elo de desunião, né? Porque às vezes de que um projeto lá na frente não dê certo porque a construção
não estava alinhada com o projeto, não se entendia o porquê, o sentido das coisas, né? Então acho que como é que é esse relacionamento com os escritórios de arquitetura? Eu trabalhei muito tempo na área de projetos, então eu estive do lado de lá e eu sei a importância de implantação daquilo que está desenhado, daquilo que foi concebido. A gente tem um respeito enorme com os projetos desenvolvidos junto com os escritórios. O que acontece algumas vezes, né, no mercado, você é um escritório de arquitetura, você desenvolve o projeto, você coloca esse projeto para concorrência, e aí as construtoras fazem e modificam esses projetos, né? Sem aí um alinhamento com o escritório de arquitetura. Obviamente, isso não acontece 100%, mas sim acontece. Então, eu tenho um entendimento, né, da importância, nós, né, não só eu, mas da importância de olhar para aquilo que o arquiteto desenvolveu, né? Então, acho que isso também é um diferencial, né? Esse alinhamento com o escritório de arquitetura, mantendo aquilo exatamente o que foi concebido. Acho que isso é um ponto importante. O que a gente trabalha muito e discute, traz o arquiteto para dentro de casa vamos olhar para a parte de complementares, a parte técnica, ar-condicionado, elétrica, cabeamento, hidráulica. Existe um universo de possibilidades, né? Fala-se muito de reengenharia no mercado. Vou fazer uma reengenharia, né? A gente brinca muito também, não é rearquitetura, é reengenharia, né? Que eu acho que isso é um ponto importante. Então, sentamos juntos, dependendo da disciplina, vem um escritório de arquitetura e a gente traz soluções. Às vezes você acha que não vai dar certo. Ou não vai dar certo, ou existe essa possibilidade. Ou se você tomar muito café. Existe essa possibilidade de redução, por que não? Dentro das normas, dentro do conceito, né? A gente traz também os projetistas técnicos para esse bate-papo, né? Então a gente está muito... Deixa o arquiteto mais livre para pensar, né? E a gente entra para ele fazer a concepção. E a gente usa a parte técnica para dar subsídio para ele nessa parte do... Assim, vocês são a rede e o arquiteto é o trapezista, né? Mais ou menos isso. Ele pode fazer as coisas, vocês estão ali embaixo para dar o suporte. Bonita a imagem, gostei. Fica boa analogia. E a gente cria uma confiança, né? Porque quando também a gente demonstra o nosso conhecimento, principalmente da parte técnica, né? E a compatibilização, né? Que é um ponto super crítico dentro da implantação, porque às vezes o arquiteto desenvolve, a gente tem um projeto técnico, alguns fazem essa compatibilização, mas a gente sabe qual é o dia a dia da obra, né? Às vezes a gente não tem exatamente a certeza do que tem no entreforro, a gente tem alguns ajustes, e como a gente faz esse tipo de adequação, né? Então, eu acho que o nosso sucesso é porque a gente está fazendo isso a quatro mãos, né? Então, a gente enxerga o arquiteto realmente como nosso parceiro e ele também nos enxerga como um apoiador um apoiador técnico e de soluções. E vocês levam um arquiteto para a construção para acompanhar também, né? Tipo, sim, também. Vamos lá, vamos ver. Porque é o que vocês falaram no início, né? No processo de construção, ou seja lá, uma reforma, existe uma expectativa muito grande para ver o resultado pronto, né? Sim. Como é que vai ser, como é que vai ficar, será que vai ficar daquele jeito, não vai? E a expectativa do escritório de arquitetura pressionado pela expectativa do cliente dele, né? Porque o cliente dele às vezes está sendo pressionado por quem vai ocupar, que são os colaboradores da empresa do cliente, que pode até não gostar daquilo, né? Então assim, lidar com isso com vocês, então assim, o segredo é o relacionamento, né? Levar, conhecer. Tem mais algum segredo para poder cuidar disso? Acho que a transparência também, né? Desculpa te interromper. Sem dúvida. Acho que a transparência, a confiança, acho que 2 pontos. A confiança você constrói, né? E acho que a transparência, olha,
trazer esse arquiteto ou cliente final e identificar os problemas, mitigar os problemas, a gente ter um passo à frente para saber o que pode dar certo, qual que é o risco daquele negócio, né? Desculpa. Não, é exatamente isso. Eu acho que faz todo sentido, porque é o que a gente sempre fala. É melhor a gente gerenciar a expectativa do que depois conter as frustrações. Então a gente trabalha junto, a gente traz a solução, vamos pensar, olha, temos um problema, vamos pensar juntos. Eu acho que assim, isso de encontro que a gente entendeu qual é a necessidade do cliente, a gente consegue de fato virar e falar assim, a gente às vezes enxerga isso como um grande problema, mas não é um grande problema para o cliente. Então se a gente começa a falar isso e o óbvio precisa ser dito, as coisas se resolvem muito mais fácil. Então quando a gente, com todo o conhecimento que a gente tem, a expertise que a gente traz essas soluções e discute de forma aberta para o sucesso do negócio. Então, assim, dentro do meu vasto cabedal de conhecimento, é possível elencar, geralmente, onde é que pega, assim, entre o projeto e a execução, quais são os pontos mais que podem causar mais problemas ou que geralmente necessitam mais atenção para que no final a coisa dê certo? Tem alguma área, sabe? Tipo... Eu acho que a compatibilização é o ponto mais crítico, porque a gente tem minimamente 5 disciplinas, entre ar-condicionado, elétrica, cabeamento, SPK, deteção, junto com a disciplina de arquitetura, que vem forro, né, o drywall, enfim, luminárias. E se a gente não tem uma boa compatibilização, a gente tem risco em prazo e preço. Tá? E aí, se a gente não compatibiliza isso de forma adequada, a gente não consegue, a gente vai com um projeto que não tá adequado, e aí eu tenho um fornecedor que tem uma leitura na hora da implantação e pode fazer errado, e aí eu tenho retrabalho, né, que daí impacta no prazo e no custo, né. E aí, pegando esse gancho, nós prestamos um serviço também, a gente trabalha com o BIM, né, que é uma ferramenta que a gente desenvolve isso tudo em 3D. A nossa ferramenta é o Revit. Alguns escritórios já trabalham com isso, né? E a gente presta o serviço de fazer a compatibilização em BIM dos projetos técnicos, quando é um projeto que a gente entende que vale a pena, né? Que tem uma quantidade, um metro quadrado enorme, e a gente entende que isso pode impactar. Né? Então, se o cliente, até o cliente final, quiser essa compatibilização, junto com o escritório de arquitetura, a gente desenvolve esses projetos em 3D e faz essa compatibilização. Tá? Também numa ferramenta específica do BIM. Eu uso Paintbrush e PowerPoint agora. É um pouquinho não, mais... sério, eu fiz a planta da sala e da cozinha para ver o móvel plano. Eu fiz um... Não, mas sabe que o BIM, na verdade, é assim, né? Acho que muito se fala de BIM, que é diferencial, é disruptivo, mas assim, o BIM já é uma realidade que está aí há muito tempo, né? E todo mundo, às vezes, enxerga o BIM como uma ferramenta, mas na verdade o BIM é uma metodologia, né? Sim. Então quando a gente fala de BIM dentro da companhia, a gente fala do Open BIM, né? Que é uma interoperabilidade que tem de todos os programas. Então é desde o Revit ao Excel, a tudo que você consegue empacotar isso tudo para uma solução, né? Então também dá para fazer BIM no PowerPoint e no Paintbrush. Opa, grande pacote Office. Pode patrocinar, viu? Falando de tecnologia, como é que é a tecnologia no processo de construção? Né? E aí eu já engato também a questão da sustentabilidade. Ela ajuda, ou a tecnologia às vezes pode atrapalhar, do tipo, a gente vai fazer um controle pelo celular, mas ninguém na obra pega o celular para ver. Como é que é usar a tecnologia na construção? Acho que esse é um ponto bem interessante, porque assim, né, tecnologia, a gente sempre fala assim, olha a tecnologia como algo distante e disruptivo, né? O que a gente preza muito dentro da Growth é a tecnologia do pensar. Acho que muito do que a gente fala de trabalhar de uma forma personalizada. Porque assim, o BIM, o Power BI, a realidade aumentada, qualquer tipo de tecnologia,
o nosso meio de construção, o nosso segmento, ele já nasceu com uma obsolescência programada. Quem não se adequar vai ficar para trás, não vai conseguir atender. É a mesma coisa o celular. Se comprou ano que vem, muda. E é uma realidade que a gente vive, tudo é muito rápido. Então, o que acontece? A gente entendendo, assim, o grande segredo é a gente encaixar a tecnologia para o uso correto e que de fato, vai servir para o negócio, que traga valor agregado para o negócio. Não adianta eu pegar um canhão e matar uma formiga, também não adianta eu querer matar um elefante com uma espingarda de chumbinho. Então, assim, o mercado, de uma forma geral, ele coloca a tecnologia como diferencial, tenta trazer isso para o cliente, que é uma necessidade que ele tem. Não, às vezes não é uma necessidade do cliente. Então a gente tem que usar a tecnologia não para burocratizar o nosso processo, mas para aumentar a nossa eficiência. A gente é muito adepto lá à tecnologia, tanto a gente promove isso internamente, até os desenvolvimentos com os nossos colaboradores, e também de uso externo. Mas eu acho que, assim, se ela é bem utilizada e você usando da principal tecnologia, que é o pensar, eu acho que isso é o que traz bastante valor para o negócio, né? Porque a gente acha que, assim, a gente tem que ser criativo. Mas eu não sei o que já não tem para se inventar mais hoje. E outra coisa, também, nós somos uma construtora, né? A gente não vai ficar inventando novas tecnologias, formas diferentes de fazer. Então, o segredo nosso não é a criatividade, eu acho que é a combinatividade. A gente conseguir entender o que cada oferece e a gente conseguir aproveitar isso dentro do nosso processo. A gente tem nossos processos com RP, com sistemas, com tecnologia, só que com a nossa flexibilidade a gente adequa isso para a real necessidade do que faz sentido, porque senão a gente encarece o processo, né, como um todo. E a tecnologia não pode trazer rigidez. Exato. Né? Sim, eu acho que esse é o resumo, né? Às vezes as pessoas se prendem muito ao que a tecnologia... Exato, no processo, né? E às vezes o que a gente precisa é ter mais flexibilidade para saber a utilização dessa tecnologia no momento certo, com o cliente certo. Acho que a gente tem que valorizar o algoritmo humano, né? Sim. Exatamente. Cada vez mais. Eu gosto muito da parte visual. Então, acho que assim, tudo que advém de tecnologia que seja visual, eu acho que o ser humano é mais fácil de entender. Então, às vezes você pega softwares que você vê que você tem que dar muito comando para você fazer um controle de obra. Assim, é lindo, maravilhoso quando estão te apresentando. Mas chegar na obra não vai acontecer. Na obra tem que ser muito visual, muito rápido, muito... A absorção tem que ser rápida, né? Então, a gente sempre foca, quando a gente vai estudar algumas tecnologias, nessa parte. O quanto fácil vai ser para pessoas, para qualquer pessoa entender a mensagem que quer se passar, né? Tem a questão do WhatsApp, né? O WhatsApp, todo mundo fala, é super simples, mas a gente tem uma regra na empresa. Você pode falar o que for dentro do WhatsApp. A formalização tem que ser por e-mail. Porque senão vira conversa de louco, né? Então, daqui a pouco tá projeto chegando no WhatsApp. Né? Mas é a comunicação, né? Que você falou um pouquinho. Que é sempre um caminho crítico. A comunicação tem que ser clara e direta e eficiente, né? O projeto seguir e chegar no prazo, né? Então, essas tecnologias que consigam ajudar na comunicação, que para mim seja visualmente fácil da pessoa perceber, eu acho que são as melhores aí hoje. Eu queria ver de vocês os projetos que vocês estão recebendo. Como é que está a questão de sustentabilidade e de acessibilidade? Esses dois conceitos estão bem incorporados ou ainda não? Sim, eu acho que a sustentabilidade já tem feito parte do nosso dia a dia, isso, né? E como é que vocês aplicam esses conceitos nos projetos que vocês estão tocando, de repente, precisa aqui, ou vai ter que fazer, uma empresa vai ter que se readequar em termos de acessibilidade, como é que é? Eu acho que falando da sustentabilidade, acho que os projetos que a gente tem recebido já tem isso muito incorporado, com fornecedores que tem essa visão, com materiais certificados. A gente, como construtora, a gente tem um cuidado com descarte, acho que é importante dizer, né, dos resíduos. A gente sempre olha e diz para o arquiteto se não tem algo que não daria para reaproveitar,
porque a gente tem uma tendência a descarte, né? Assim, eu quero trocar tudo, né? Então a gente chama essa atenção. Poxa, olha esse forro, não daria para a gente reaproveitar? A gente teria uma otimização do custo, um impacto ambiental também por esse lixo, né? Gera é muita coisa. É uma obra de 500 metros quadrados que a gente pegou, que nós entregamos recentemente, foram 12 caçambas, e era praticamente só forro e itens pequenos. Então, assim, é um volume muito grande. A gente tem esse cuidado, acho que é importante dizer. Sobre acessibilidade, quando não tem, porque a gente pega projetos menores, né? A gente tem focado no atendimento de projetos de 500 a 2.000 metros quadrados, né? E às vezes os arquitetos que estão aí trabalhando nessa área não são especialistas, então a gente entra de novo como colaboração e chama atenção para acessibilidade, não só na parte de circulações, né, de corredores, como postos de trabalho, né, como áreas de café, com essa acessibilidade não só da pessoa com necessidade de mobilidade, né? A gente chama atenção para a questão também visual. Enfim, eu acho que a acessibilidade é uma área enorme, né? Porque a gente tem várias especificidades de necessidades, né? Não é só o cadeirante, né? Porque quando a gente fala de acessibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é o cadeirante, e não é só isso, né? Tem o nanismo, tem outras possibilidades. Então, nós não temos tanta autonomia, mas a gente sempre traz essa preocupação. E tem, assim, muita demanda sobre isso, essas readequações de empresas, ou já teve um boom e agora está meio que dando uma acalmada? Eu acredito que, assim, teve um boom por ser um assunto em pauta, né, que eu acho que isso traz uma repercussão muito grande, mas ao mesmo passo foi muito bom porque tudo começou a ter que se encaixar nisso. E a gente enxerga que isso já também não está se tornando mais um diferencial, isso é uma realidade. Então, o que a gente... Tem obras que chegam para a gente retrofit que a gente precisa botar acessibilidade na edificação inteira. Imagino. Existem essas normativas, a gente chegou a realizar retrofit exclusivamente para acessibilidade e a questão de normativa, né? Então há um movimento muito forte no mercado em acessibilidade, há um movimento muito forte na questão de sustentabilidade também, mas eu acho que isso vem cada vez mais incorporado, né? O nosso papel quanto à implantação e execução da obra é pensar muito bem, como a Ká trouxe na questão dos resíduos, né? E a gente sempre procura de forma assim, de fato reutilizar, porque isso não traz só um benefício para o meio ambiente, para tudo, mas traz um benefício para o projeto também. Acho que é aquela regrinha, né? Primeiro a gente reutiliza, depois a gente recicla, para depois a gente descartar. Então, poxa, a gente tem isso aqui, dá para reaproveitar, ou dá para a gente transformar, sem que a gente tenha que descartar. Você vai ter uma economia interessante, você consegue investir numa outra coisa que é importante para ti. E assim, de modo geral, acho que no mercado, os principais fornecedores, eles já vêm com certo... bem selecionados em relação a isso, né? Ainda, eu acho que a realidade do mercado do interiores corporativo, ela está mais avançada nesse ponto, do que a área de predial, onde existe muito trabalho ainda que é manual, alvenaria, tem um desperdício, tem uma perda muito grande, perda de concreto. Então ali eu acho que ainda tem um campo maior a ser trabalhado, mas eu acho que como a gente tem uma rede de muitos fornecedores de ponta, então acho que isso já vem mais dentro do processo, sabe? A cadeia toda já as empresas já têm, né? Já estão mais conscientes disso daí também, né? É interessante porque assim, eu já ouvi muito que para um projeto ser mais sustentável ele acaba sendo mais caro, né? É que às vezes as pessoas não têm a visão que vocês têm dentro do ambiente do que você pode estar reutilizando ou não.
ele se torna mais caro, os projetos eles se tornam mais caros quando você se você olhar assim, eu preciso ter um selo. Então isso acaba tendo alguns parâmetros que muitas das vezes eles são internacionais e às vezes eles não têm eles são traduzidos para a nossa realidade atual. Então quando você incorpora isso tudo, você acaba encarecendo de fato um pouco, né? Então assim, é justamente entender no diagnóstico e falar assim, o que você quer? Você quer uma prática sustentável ou você quer um selo? O selo ele vai tornar isso mais caro. A prática não, a gente consegue fazer isso no dia a dia. E fazendo as coisas no dia a dia é que você consegue tornar e gerar economia a respeito disso, né? Acho que é um pouco disso, como qualquer outra normativa, né? Como o FM Global, como... Então tudo traz um custo para uma adequação, né? Nesse sentido, né? As pessoas precisam ter uma medalhinha ali, né? Para poder certificar. E a gente vê muito greenwashing por aí também, né? Ainda tem muito disso. Vocês comentaram a questão de flexibilidade, de equipe multidisciplinar para cumprir prazo, né? Você já teve casos de repente, ser um prazo muito exíguo e de repente o cliente fala, mudei. Surgiu mais uma coisinha aqui, mas o prazo continua. A gente passa por isso, é muito mais frequente do que parece. Nós entregamos agora em agosto um relayout no edifício EZ Tower com a Andrade Gutierrez. Eles ocuparam lá, acho que mais ou menos na laje 1.800 metros e nós tínhamos 35 dias corridos para fazer esse relayout. Eu não sou construtor. E foi um grande desafio, não só o prazo, mas tivemos um acréscimo aí de escopo de contrato de 30%, né, Rafa? Um aditivo de 30% no valor total do contrato. Somatório dos aditivos, né? E sem mudar o prazo, né? Mas assim, era 24 horas. 24 horas. Na verdade, é um edifício comercial e a gente... teoricamente, a gente poderia trabalhar só na parte após o horário comercial, né? E aí a gente tem um bom relacionamento, nós construímos um bom relacionamento com um condomínio e a gente conseguiu entrar por conta desse prazo também, entrar durante o dia fazendo algumas atividades Todo mundo de pantufinha, travesseiro caso caísse alguma coisa. Sem criar transtorno aí, né, para os condôminos. Então, a gente vai buscar essas alternativas. Eu acho que esse processo da Andrade Gutierrez foi... A Starrett também foi. A Starrett também. A Starrett, ele foi um contrato que, assim, né, como lá, que fica em Itu, é a sede deles, que é uma sede... Ela não é mundial porque ela é uma empresa americana. Só que aquela unidade, ela cuida de todo mundo, exceto os Estados Unidos, por ele ser uma empresa americana. Então eles entendem como exterior a todo o resto, exceto lá, né? Então lá fica todo o presidente global, que cuida China, Reino Unido, Singapura. Então toda a diretoria é o único lugar que fabrica serra no mundo, né? E eles tiveram essa necessidade do telhado e também do relayout. E assim, e aquele negócio, né? Como a gente consegue trazer para o cliente como está o andamento, a gente tem uma transparência, a gente tem uma comunicação, ele fala... Poxa, então tá sob controle o que a gente tinha imaginado. Dá para fazer mais isso? Dá para vocês fazerem agora? Eu vou querer trocar só os postos de trabalho. Eram 144. Eles falaram, agora eu quero trocar toda a diretoria. Agora eu quero que reforme o banheiro, a copa. E eles tinham uma necessidade muito grande, porque além de um evento internacional que eles teriam lá, é uma empresa que fica centralizado toda a parte de vendas ali. Então, quando eles começam a pegar um escritório de 150 postos de trabalho, começa a distribuir na fábrica, colocar uma parte de home office, tem um problema de comunicação por essas pessoas estarem distantes, teve uma quebra de paradigma muito grande, porque a gente mudou, fez um grande open space lá. Então, assim, eles precisavam voltar naquele dia, até por uma questão de recertificação e tudo mais. A gente pegou bem a época de final de ano. Então, assim, a gente pegou Natal e Ano Novo. Então, a gente conseguiu trabalhar muito na parte de suprimentos. Eu acho que o Rafael, ele é um diferencial tremendo, porque, assim, com esse relacionamento, a gente consegue antecipar. Então, a gente conseguiu antecipar todas as compras, tudo isso, entregar antes, pensar numa logística. A gente entregou a obra
exatamente no dia assim que voltou de uma conferência externa, o diretor externo falou assim, ó, está pronto, estou aqui só para te dar tchau, te agradecer e te parabenizar pelo seu novo espaço, e a gente está indo embora. Eu falei, nossa, eu não pensei que não ia estar pronto, porque a gente pegou um monte de coisa, pensei que não ia estar pronto isso. Então acontece muito, é comum. Só que de uma forma que a gente alinha isso e seta bem as expectativas, eu acho que a gente consegue tornar isso mais fluido na comunicação. O ruim é quando assim, que é aquilo que eu falo, né? Quando a gente fala que é um custo a qualquer custo e todo mundo reduz o preço e aí começa a apresentar aquele monte de adicional e começa a pleitear prazo e aumenta o escopo, aí começa a desgastar. Mas quando o cliente fala assim, dá para fazer? A gente vai falar assim, ó, dá. Mas, ou dá, sim, realmente dá, e a gente alinha muito bem. Então, isso acontece. Desenha-se os riscos, né? Eu acho que isso é importante, né? Dá para fazer mediante... Tem todo o entendimento também da leitura do cliente, né? Ele tinha um CAPEX apertado, só que ele tinha um CAPEX apertado e um desejo muito grande. E eu acho que a grande sacada foi a gente conseguir atender os desejos dele dentro do CAPEX que ele tinha ali para trabalhar. Algumas coisas ele falou assim, putz, eu queria fazer isso. E aí o Takeshi no dia a dia falou assim, se a gente deixar de fazer isso, a gente consegue fazer isso. O que te agrada mais? Eu acho que me agrada mais a sala de reunião, onde vai... Então vamos focar na sala de reunião, focar na recepção, vamos focar na sala de TI. Então a gente consegue ter essa leitura não só custa, né? Prazo. Prova adicional para a gente ganhar mais prazo. Tem que fazer a leitura do cliente. Acho que o Takeshi falou perfeito e fez essa leitura. Tanto que a gente conseguiu encaixar, né? Fazer essa mágica, né? Eu estou vendo um dia que vai ser assim, as empresas vão reduzindo cada vez mais os investimentos, que vão começar a gerar a partir do zero, né? Quanto você tem de investimento? Zero. Não, acho que assim, geralmente já começa zero. Acho que a única coisa que deu certo, que surgiu um bom produto a partir do zero, foi a série do Seinfeld, né? Que é uma comédia sobre o nada. Então é isso daí. Bom, a gente está chegando no final. Geralmente o Gustavo, quando está nessa posição que eu estou, sempre pede para falar o que é ser arquiteto, o que é arquitetura. Mas aqui a gente tem uma ovelha negra. Né? Então eu queria que vocês falassem para mim qual é o futuro que vocês veem da construção corporativa. Boa. Ainda bem que a gente não combinou. Eu acho que futuro é a gente trazer, que a gente enxerga, que eu enxergo também, trazer alguns serviços para dentro do mundo corporativo, né? Acho que a vida está tão corrida que locomoção, trânsito, e você tem ainda que fazer muita coisa, né, no seu dia a dia. As pessoas têm muita coisa para fazer no dia a dia. E como que a gente traz o serviço para mais próximo do ambiente de trabalho deles, né? Das pessoas, né? Como que a gente facilita isso? Então, eu acho que ainda não sei a resposta, não sei o que é. A Camila, não sei se a Camila já pensou mais sobre isso, mas como que a gente insere o serviço dentro do escola corporativo, né? Como que a gente trata a mulher também dentro dessa situação, né? Saindo de uma maternidade, voltando para o ambiente de trabalho, né? Como que fica a vida, né? Essa vida toda de retorno, criança, como que a gente... Eu acho que tem que ter todo um cuidado, um carinho, um olhar diferente para isso. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso, não vou ter a resposta, mas a gente precisa trabalhar. Acho que trabalhar a diversidade, né? Eu acho que como que hoje o público é diferente, né? De 30 anos atrás, né? Eles se comportam diferente hoje, né? A gente tem colaboradores no escritório de 22 anos, 25, que têm outras necessidades. Eles estão aí no mundo corporativo, e tem os de 60, né? E tem os seus 60 e tem mais os de 60, né? Então, quando a gente volta para a sua pergunta, além de olhar para um futuro onde acho que a necessidade... o atendimento à necessidade dessa diversidade, eu acho, como implantação de projetos, por exemplo, e eu acho que, de novo, a colaboração. Eu acho que dá para ser. Eu sou uma entusiasta no que quem divide e multiplica, sabe? Parece meio óbvio. Mas eu gosto muito, assim, de pensar. Hoje nós temos muitos amigos que passaram
trabalharam conosco em outras companhias e hoje são os nossos concorrentes que vão almoçar com a gente, que a gente troca ideia sobre o mercado, que a gente troca experiência e que a gente troca negócios, né? Eu vejo esse mercado da construção civil, assim, um monopólio, sabe? Grandes players na mão de pequenas, um grupo pequeno de empresas, né? Eu acho que tem espaço, é competitivo, mas tem espaço de crescimento das pequenas construtoras ainda, como nós, atendendo nichos diferentes, específicos. Então, eu acho que existe a colaboração superando a competição. Eu acho que isso, não sei se é o futuro, mas isso é o que eu gostaria, é o que eu desejo. Jogou para o universo. Jogou para o universo, caiu na Growth, porque a gente também compactou muito com isso. Acho que é uma coisa que a gente, no mercado, a gente se propôs a agir de uma forma diferente, né? Porque à medida que a gente começa a sujeitar muita coisa, assim, e tá até pegando o gancho do que você falou, daqui a pouco custo zero, daqui a pouco o pessoal tá falando assim, quanto que você paga para fazer o meu escritório? Quem que paga mais para fazer o meu escritório? E não é assim, o produto é do cliente. Nós somos um meio para tornar aquilo a realidade. Então, assim, não adianta, aquele é um ativo dele, vai ficar para ele, assim, não, ele tem que ter empresas qualificadas que queiram fazer isso e entregar um bom produto sem que toda a cadeia ela sofra, porque sempre vai apertando. E aí eu acho que esse sentido também vai muito de encontro ao ESG, né, que é a parte de pessoas, né? Então, assim, quando vai todo mundo espremendo, como é que fica a condição do trabalhador que vai trabalhar lá? Então, se a gente aperta tanto no preço, como é que aquele colaborador do fornecedor vai conseguir ganhar mais? Então, a gente acredita muito num mercado que vai mudar um pouco a forma com que ele vai se comportar, né? Então, isso vai ter um espaço para que vai ganhar discussões e vai mudar muito em relação ao que é o produto, porque todo mundo, de certa forma, vai ganhar, vai curtir a jornada do trabalho. Não vai ser aquele negócio, né? Tipo assim, eu ganhei um contrato, é um minuto de alegria, depois de desespero, sofro e fico feliz quando eu entrego. A jornada vai ser muito mais prazerosa, eu acho que todo mundo vai ganhar, e isso vai refletir num ganho e numa mudança cultural bem impactante, eu acho que no mercado. Também pode ser, às vezes, utópico, mas é o que a gente cultiva bastante lá dentro e crescer juntos. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cresci junto com vocês aqui nesse bate-papo. Que bom. E agradeço você que está aí desse lado da tela por ter nos acompanhado nesse bate-papo. Espero que vocês também, aliás, que você também tenha crescido. E mais uma vez, lembrando, a gente está aqui numa edição do Meeting Office, no WorkLab da Cavalete, que é a nossa patrocinadora, e até a próxima conversa. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.